Olá, estamos de volta aqui para mais uma videoaula desta série que estamos postando aqui em nosso canal. É sempre um prazer encontrá-los aqui novamente para nos acompanhar aqui nessa jornada de reflexões que estamos fazendo acerca da hermenêutica, a interpretação, a metodologia para a interpretação dos textos sagrados. Hoje nós vamos conversar especificamente dentro da parte hermenêutica, nós vamos fazer uma reflexão a respeito de um panorama da linguagem bíblica. Vamos fazer aqui algumas observações gerais sobre a linguagem bíblica, de que forma a linguagem bíblica é utilizada, os seus textos, para que possamos então entender toda a tradução, toda a interpretação dos textos que nós lemos na Bíblia Sagrada. Ok? Então vamos começar aqui fazendo essa breve observação geral sobre a linguagem bíblica. Muito bem, a Bíblia Sagrada, como nos mostra o seu próprio testemunho, foi devidamente inspirada para ensinar, repreender, corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem, criatura de Deus, seja plenamente preparado para toda boa obra. Em resumo, o objetivo dos textos sagrados é tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Por isso esperamos, e com razão, que a Sagrada Escritura nos fale com clareza e simplicidade. Efetivamente, lendo, por exemplo, o Novo Testamento, a cada capítulo ou versículo, encontramos em suas páginas os grandes princípios e deveres cristãos expressos em linguagem simples, clara, evidente e objetiva. Em cada passagem é ressaltada a espiritualidade e fervor que se requer para a sua adoração. Por todas essas páginas, encontramos ainda passagens que falam sobre a queda e corrupção do homem e a necessidade de arrependimento e da conversão. Encontramos também o anúncio da remissão dos pecados em nome de Cristo Jesus e a salvação por seus méritos, ou seja, a vida eterna pela fé em Cristo e, ao mesmo tempo, a morte eterna pela falta de fé no Salvador, ou seja, pela incredulidade. A cada passo constam os deveres cristãos em todas as circunstâncias da vida e as promessas de que o Espírito de Deus nos sustenta contra o pecado e a corrupção. Tais verdades são tão claras que nenhum leitor, por mais superficial e indiferente que seja, deixará de notá-las ou de percebê-las. Mas o que acontece então que muitas vezes nos perdemos no entendimento, deixamos de compreender as passagens bíblicas? Tudo parece-nos tão obscuro, tão incompreensível. O mesmo que em certas leituras. Acontece o mesmo que em certas leituras. No mais simples tratado de escola primária, que apenas se ocupa de coisas temporais, terrenas, acham-se, por exemplo, palavras e passagens que o homem sem estudos não compreende. Seria, portanto, estranho achar palavras e passagens de difícil compreensão, de compreensão humana nos textos sagrados, que em linguagem humana falam de coisas divinas, espirituais, eternas, em linguagem eternas ou metafísicas. Se em um determinado país se usam figuras e formas de expressões que em outros não se compreendem, sem interpretação, seria estranho encontrar tais figuras e expressões nos textos bíblicos,
que foram escritos em países distantes, todos diferentes do nosso. Se todo texto antigo oferece pontos obscuros, acaso seria estranho que os tivesse um livro inspirado por Deus aos seus servos e escrito em diferentes épocas há centenas de milhares de anos? Nada mais natural que a Bíblia Sagrada contenha pontos obscuros, palavras e passagens que exijam estudo e cuidadosa interpretação. Notemos, no entanto, que unicamente em tais casos de dificuldades, e não no que se refere ao simples e de fácil compreensão, precisamos dos conselhos da hermenêutica, para que nosso estudo seja frutífero e correta a nossa interpretação. Muito bem. Suponhamos agora que acabamos de receber um documento, testamento ou legado que nos interessa muito por conter este documento, uma grande fortuna, mas que em cujos detalhes encontram-se algumas palavras, termos e expressões de difícil compreensão. Como ou de que maneira agiríamos para compreender o verdadeiro significado deste documento? Em primeiro lugar, recorreríamos ao autor do texto, se fosse possível, pedindo-lhes explicações a respeito do que está ali naquele texto. Não sendo possível este contato, e não desejando, pedindo-lhe explicações, não sendo possível este contato, e não desejando entregá-lo a um advogado, para que o interprete, o mais natural seria, sem dúvida, nós mesmos ler e reler o documento, tomando suas palavras e frases no sentido literal, usual e familiar, correto? Quanto às palavras obscuras, procuraríamos, naturalmente, o seu significado, em primeiro lugar, pelas palavras unidas ou próximas às obscuras, ou seja, pelo conjunto da frase em que elas ocorrem. No entanto, se ainda ficássemos em dúvidas, procuraríamos a clareza pelo contexto, pelas frases anteriores e próximas do ponto obscuro, isto é, pelo ponto imediato à narração em que se acha, em que se encontra aquele termo, aquela frase. Né? E se o contexto não bastasse, consultaríamos então todo o parágrafo ou passagem para que buscássemos este entendimento. E se mesmo assim não obtivéssemos a clareza desejada, buscaríamos luz em outras partes do texto, pois talvez houvessem frases ou parágrafos semelhantes, porém mais explícitos, mais claros, que tratasse do mesmo assunto que a expressão obscura causadora de nossa incompreensão acerca desse texto. Então, para resumir este exemplo, procederíamos de todos os modos de tal maneira que o documento fosse o seu próprio intérprete, já que, levando-o a este ou aquele advogado, correríamos o risco de obter uma interessada e pouca escrupulosa interpretação. Tratando-se da interpretação dos textos sagrados, do duplo testamento deixado por Deus aos homens, o princípio anteriormente indicado, além de ser o mais natural e simples, é também o mais seguro e acertado, como veremos nas próximas aulas que vamos ter aqui dentro deste contexto geral sobre o que é a hermenêutica e a sua importância para os estudos da palavra, ou seja, dos textos sagrados. Até a próxima aula, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula, eu encontro com vocês.
Um abraço a todos.